Fala pessoal, hoje a gente vai resolver a questão 28 do primeiro simulado da FUVEST de 2027 de probabilidade. Vamos lá. Vamos lá, gente. Todos gostam de dias extraordinários, ou seja, dias que fogem da rotina da pessoa. Em uma cidade, constatou-se que uma pessoa que sai de casa e retorna no mesmo dia tem a probabilidade de 10 a menos 3 P, né? P igual a 10 a menos 3 de ter passado esse dia extraordinariamente. Então, a probabilidade de passar um dia extraordinariamente é 10 a menos 3, foi isso que ele deu até agora. Essa pessoa sai de casa e retorna no mesmo dia rotineiramente por 28 dias no mês, ok? Nessa situação, a probabilidade dessa pessoa ter pelo menos 2 dias extraordinários é P2. Então tá, P2 é a pessoa ter pelo menos 2 dias extraordinários. Já volto nisso. Vamos terminar de ler. Suponha que o que acontece em um dia independe do que acontece em qualquer dia, então ele quis dizer que os eventos são independentes, eu posso multiplicar quando for o E, né? Esse, eu posso multiplicar. Se essa pessoa reduzir suas saídas rotineiras para exatamente 14 dias por mês, metade dos 28 dias, a probabilidade de ter tido pelo menos um dia extraordinário nesses 14 dias vale P1. Ok, ele me deu dois tipos de probabilidade. Provavelmente a gente vai ter que calcular os dois. Pelas alternativas já dá para ver que a gente vai ter que calcular P2 e P1. Beleza. Use a aproximação 1 mais alfa elevado a n é igual a 1 mais n alfa, válida quando módulo de alfa é menor que 1 e módulo de n alfa é pequeno comparado a 1. Meio ruim essa definição, né? Porque pequeno pode ser relativo, né? Ninguém sabe o que é pequeno. Enfim, então a relação P2 e P1 vale aproximadamente. Ok. E o que ele quer? Ele quer que a gente calcule P2 sobre P1. Ok, vamos lá. P2 primeiramente. Gente, primeiramente, o que eu vou fazer? Quando ele fala, nessa situação, a probabilidade de ter pelo menos 2 dias extraordinários, sempre que tem essa questão de probabilidade e eles dizem pelo menos, você tem que usar o complementar. O que é o complementar? Por exemplo, uma coisa que eu vou precisar usar para resolver essa questão. Ele me disse aqui que a probabilidade de ter um dia extraordinário é 10 elevado a menos 3. Então, qual que é o complementar de P? É o 100% menos 10 a menos 3. O complementar de P é 1 menos 10 a menos 3. Até aí tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o complementar de P2, depois eu vou calcular o P2, porque é só colocar um 1 menos o complementar de P2. O P2 sempre vai ser 1 menos o seu complementar. Então vamos tentar calcular o complementar de P2. Tá? Calcular esse P2 é a parte mais difícil da questão. O que é o P2, gente? O P2, o complementar de P2, é o seguinte. Ele me disse que ele quer pelo menos 2 dias extraordinários. Como que é quando não acontece isso? Ou nenhum dia extraordinário, ou exatamente um dia extraordinário. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou escrever aqui, ó. Primeiro eu vou calcular quando não tem nenhum dia extraordinário nesses 28 dias. Então, assim, nenhum dia extraordinário. Como que eu calculo isso? Isso tem que ser o complementar do dia extraordinário. Então, o que é o P barra, né? Que é o complementar do dia extraordinário. É quando o dia não é extraordinário. Só que ele quer isso, os 28 dias do mês, ele quer que não seja extraordinário. Então, o primeiro dia é 1 menos 10 a probabilidade é 1 menos 10 a 3, o segundo dia também é 1 menos 10 a 3, o terceiro dia assim sucessivamente até 28. E a gente multiplica eles. Por quê? O primeiro dia tem que ser e, o segundo dia também tem que ser e, o terceiro dia também tem que ser. Estão entendendo? Então, o que vai ser aqui o nenhum dia ser? Vai ser o 1 menos 10 a menos 3 elevado a 28, porque a gente tem que multiplicar isso 28 dias. Então, vai ser 28 vezes, né? 28 dias não sendo extraordinário. Aí, beleza. A primeira possibilidade é essa. Qual que é a segunda possibilidade? Apenas um dia ser extraordinário. Então, eu vou escrever aqui. Apenas um dia. O que vai ser isso? Aí, o apenas um dia é o seguinte. Em um dos dias, a probabilidade vai ser 10 a menos 3. E no resto dos outros dias, nos outros 27 dias, vai ser o complementar de P, que é 1 vezes 10 elevado 1 menos 10 elevado a menos 3. Então, como que eu vou escrever aqui? Ó? Um dia vai ser 10 a menos 3. Então, é 10 a menos 3 vezes 1 menos 10 elevado a menos 3 elevado a 27. Por quê?
um dia vai ser 10 a menos 3, os outros 27 dias vai ser 1 menos 10 elevado a menos 3, que é a probabilidade de não ser extraordinário. Só que a gente precisa multiplicar isso daqui por 28. Isso daqui pega muita gente. Por quê? Esse dia extraordinário, ele pode ser no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. Existem 28 possibilidades diferentes desse dia extraordinário ser. Então a gente tem que multiplicar por 28. Até aí tudo bem. Agora a gente vai calcular o P2 barra finalmente. O que é o P2 barra? O P2 barra vai ser ou nenhum dia ou apenas um dia. Então a gente tem que multiplicar essas probabilidades e vai ficar assim, ó. 1 menos 10 a menos 3, certo? Mais elevado a 28, mais a probabilidade de ser apenas um dia, porque é ou um ou outro. Então vai ficar mais 10 a menos 3 vezes 1 menos 10 a menos 3 vezes 28. Até aí tudo bem, né, gente? Esse daí é o P2 barra. Agora, gente, o que eu vou fazer com esse P2 barra aqui? Eu vou utilizar o que ele me deu, que é esse negócio aqui, ó. 1 mais alfa elevado a n é igual a 1 mais n alfa. Por quê? O que nesse caso aqui é o alfa? O alfa nesse caso aqui é o 10 a menos 3. O módulo de alfa, nesse caso, é o menos 10 a menos 3. Só que como um módulo de alfa, então é 10 a menos 3. O 10 a menos 3, ele é menor que 1, porque é 1 sobre 1000. Então, até aí tudo bem. E o n alfa é pequeno comparado a 1. O que é o n alfa? É 1 sobre 1000 vezes 28, que nesse caso é o n, tá certo? E aí 28 sobre 1000, assim, eu não sei se ele é pequeno comparado a 1, mas eu vou ter que assumir que é, senão eu não consigo resolver o exercício. Então o que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 1 menos 28, eu vou usar o que ele me deu, vezes 10 a menos 3, mais 10 a menos 3, vezes, aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, é 27, né? Esqueci de escrever o 27 ali. Aí vai ficar 10 a menos 3 vezes 28, só passei para frente. Tudo isso vezes 1, menos 27 vezes 10 a menos 3. Tá certo, gente? É isso daqui. Por enquanto, é isso que a gente tem. Até aí, tudo bem. Tudo bem. Aí eu vou fazer essa distributiva aqui, ó. Eu vou fazer essa distributiva. P2 barra é igual a 1 menos 28 vezes 10 a menos 3, mais 10, aí eu vou distribuir esse 28 e o 10 a menos 3. Então vai ficar 10 a menos 3, 10 a menos 3, menos 27 vezes 10 a menos 6, tudo isso vezes 28, certo? Repetindo aqui, agora eu vou distribuir o 28, então vai ficar 1 menos 28 vezes 10 a menos 3, mais 28 vezes 10 a menos 3, tá certo? Estou distribuindo 28 vezes 10 a menos 3, menos 27 vezes 28 vezes 10 a menos 6, tá certo? Distribuir esse 28. Agora, olha o que apareceu aqui, ó. Menos 28 vezes 10 a menos 3 e mais 28 vezes 10 a menos 3. Então, a gente vai cortar. E aí, por fim, o P2 barra vai ser igual a 1 menos 27 vezes 28 vezes 10 a menos 6. Esse é o P2 barra. Só que a gente quer o P2. E aí, o que a gente faz? A gente subtrai 1. Por quê? Porque o P2 é igual a 1 menos o P2 barra. E olha aqui, a gente tem um 1 somando, então simplesmente vai sumir esse 1 e vai mudar o sinal do 27. Então, P2 vai ser igual a 27 vezes 28 vezes 10 a menos 6. Tá certo, gente? Esse daqui é o nosso P2. Até que, enfim, a gente chegou no P2. Esse daqui é o P2. Agora, essa era a parte mais difícil do exercício, até por conta mesmo dessa álgebrazinha aqui chata que a gente tem que ficar fazendo, que até confunde às vezes. Mas aí, agora eu vou calcular o P1. Como que eu vou calcular o P1? Dessa forma. Primeiro eu vou calcular o P1 barra, que é o seguinte, ele me disse, ele reduziu para 14 dias por mês e ele quer saber o P1, que é pelo menos um dia. O que é o pelo menos um dia? Por que fica mais fácil? Porque o pelo menos um dia, ele é quando o P1 barra é quando não tem nenhum dia, tá certo? Então o P1 barra vai ser quando nenhum dia desses 14 é extraordinário. Então vai ser o quê? Vai ser 1 menos 10 a menos 3
elevado ao 14. Esse daqui é o P1 barra. Só que aí eu vou usar de novo o que ele me deu e vai ficar 1 menos 14 vezes 10 a menos 3. Esse daqui é o P1 barra, tá certo? Só que como que a gente quer o P1, eu vou escrever aqui que o P1 é igual a 1 menos o P1 barra e, portanto, o P1 vai ser igual a mesma coisa que o outro, né? A gente vai tirar esse 1 e mudar o sinal do 14, porque vai ficar 1 menos 1, e aí vai ficar 14 vezes 10 a menos 3. Esse daqui é o P1. Tá certo, gente? Achamos o P1 rapidamente. O P1 é rápido, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Por fim, finalmente, por fim, P2 sobre P1 vai ser... A gente já tem os dois, né? Então fica fácil. Fica 27 vezes 28 vezes 10 a menos 6 sobre 14 vezes 10 a menos 3. E aí a gente sabe que 14 é a metade de 28, então isso daqui vai ficar 27 vezes 2. Olha essa potência de 10. 10 a menos 3, a gente sobe, ele vai trocar o sinal. Então vai ficar menos 6 mais 3, que é menos 3 vezes 10 a menos 3. Isso daqui dá 54 vezes 10 a menos 3, tá certo? Que é igual a 5,4 vezes 10 a menos 2. A gente só muda a potência de 10 ali, que é aproximadamente, né, 5,2 vezes 10 a menos 2, ele me pediu aproximadamente. E essa daqui é a resolução. Assim, gente, a questão é muito complicada. Por quê? Na hora do vestibular, a questão, a teoria não é tão difícil, mas na hora do vestibular, quando você pegar para fazer essa questão, você vai estar no meio da prova ali desesperado. Essa questão vai dar pelo menos uns 5, 6 minutos, 7 minutos para você fazer, tá certo, gente? Então, essa questão é bem difícil, realmente não fique triste porque você errou. Vai treinando que você vai conseguir fazer no final do ano. Vai chegar o vestibular, você vai conseguir fazer. Não desiste, só continue estudando que vai dar certo, tá, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.